Pessoal, faltam poucos dias para 2026. E se você for honesto consigo mesmo, consigo mesma, talvez você sinta um desconforto silencioso que acontece talvez todo final de ano. Não porque, por exemplo, 2025 foi um desastre, mas porque por dentro muito pouco mudou. A maioria das pessoas entra em janeiro querendo adicionar novas coisas na vida. São mais metas, são mais hábitos, mais pressões, mais pressão para virar uma versão melhor de si mesmo, né? Como a gente fala às vezes aqui de acrescentar repertório de educação mental, saúde mental e física. Mas depois de anos que eu venho estudando a ciência comportamental, estou envolvido já há anos na psicologia judaica, orientando mentorados dentro de empresas e também no processo de coaching levado a sério das pessoas do Neuromelhoria, eu aprendi algo que ele é contraintuitivo inicialmente. Os melhores anos da minha vida não começaram quando eu adicionei mais coisas. Eles começaram quando eu tive a coragem de subtrair. Hoje eu vou compartilhar com vocês 6 perguntas que eu mesmo estou me fazendo antes de 2026. Elas não são motivacionais, elas são estruturais, certo? E por que isso é importante? Porque quando a estrutura interna ela muda, todo o resto vai acompanhar, certo? Então, vamos lá começar para você ter já acesso a isso agora, faltando 6 dias para 2026. A pergunta número 1. Quais metas eu preciso deixar ir? Olha só, eu acompanhei muitas pessoas que são inteligentes, competentes, mas que se sentiam fracassadas. E aí, quando eu ia mais fundo nas nossas conversas, o motivo quase que invariavelmente era o mesmo. Metas antigas que já não faziam mais sentido, certo? Só que elas nunca foram abandonadas. Então, na psicologia, eles chamam isso de sunk cost bias, é tipo decisões que são enviesadas. E são decisões que você toma. E elas são enviesadas por uma crença limitante que ela está enviesada, por uma coisa que você fez no passado. O que isso quer dizer na vida real? É que nem você continuar insistindo em algo só porque você já investiu tempo. Você às vezes investiu tempo, energia, identidade, dinheiro e você não quer deixar aí, porque seria poxa, investir já, né? Isso é uma coisa que eu caí muito também. E aí eu venho com a psicologia judaica, que ela ensina algo muito profundo. O apego a algo, situação, investimento, o apego a algo sem sentido nesse meu momento real, ele vira um peso espiritual. A gente já falou que espiritual aqui é o eu mais profundo, aquele eu que deveria vir à tona e não só o eu externo que posta sorrisos, né? Então, pensa comigo aqui uma coisa muito interessante sobre essa primeira pergunta. 3 metas que você realmente quer valem mais do que 15 que você sente obrigação de perseguir. Entende? Então, por exemplo, faz uma pergunta direta para você mesmo quando você refletir. Essa meta que eu estou pondo para mim agora em 2026, ela ainda representa quem eu sou hoje ou apenas quem eu fui no passado? Certo? Faça essa pergunta para você mesmo na hora de decidir, talvez 3 metas. Pensa comigo, 3 metas cumpridas durante o ano. Dentre 3 é 100% de aproveitamento. 3 metas entre 15, daquelas que você sempre fica jogando para frente de forma muito genérica, é um fracasso. Pergunta número 2. Se eu continuar assim, onde eu estarei em 5 anos? 5 anos parecem muito, até eles passarem. Eu me lembro como 2020 parece ontem, né? Eu estava escutando essa semana músicas, semana passada, com a minha esposa da nossa adolescência. Músicas mais dos anos 90. Quando a gente chegou em músicas de 2015, 2020, eu já nem conhecia. E elas pareciam músicas novas que foram lançadas agora para mim. E se a gente pegar de novo a psicologia judaica profunda, mais espiritual, profunda, na Hassidut, que é a parte mais revelada da Kabbalah, existe um princípio simples, mas ele é super poderoso. Direção é mais importante do que intensidade, tá? Ou seja, uma vez que você está bem direcionado, a gente tem que ter responsabilidade e intensidade total.
Você pode estar se esforçando muito, só que se a direção ela estiver errada, você vai chegar mais rápido no lugar errado. Então, para exercitar essa segunda pergunta, essa segunda reflexão, faz uma pergunta honesta. Se nada mudar, em 2026, se nada mudar, meus hábitos, meus comportamentos, meus relacionamentos, a minha alimentação, minhas reflexões, meu tempo de mídia, meu tempo de qualidade para mim ou com a família, se nada mudar, eu respeito o lugar onde eu vou chegar? Olha que pergunta fantástica. Se nada disso mudar, eu respeito esse lugar onde eu estou mirando chegar? Muito boa reflexão. E aí, se você está gostando, a gente está só aquecendo e fica, porque até o final isso aqui vai ficar demais e pode alterar completamente onde você vai chegar e como você vai performar e se sentir em 2026. Pergunta número 3, das 6 de hoje. O que faria 2026 ser uma vitória real? E por que essa pergunta é importante? A maioria das pessoas que eu converso, seja em mentoria, na empresa, fora, elas definem metas que são vagas, genéricas. Por exemplo, eu quero ser mais saudável, eu quero ganhar mais. E a gente já falou em algumas aulas na plataforma do Neuromelhoria, que aliás, se você está vendo essa aula exclusiva fora da plataforma, eu recomendo demais você entrar no link da nossa plataforma, que lá tem diversos módulos com diferentes tópicos para você ir concluindo para um próximo nível da sua própria versão profissional e pessoal. Entra na plataforma, além de você ter contato direto comigo para ter uma guia mais personalizada. Então, voltando para o tema, a gente falou que a gente define metas muito vagas às vezes, e o nosso cérebro ele não se move bem com abstrações, né? Você Ou seja, quanto mais direção e especificação, mais fácil o cérebro colabora com você. E quando ele colabora com você, quando ele entende detalhamento, ele vai baixar o seu estresse, que é causado lá na amígdala, na nossa parte, no cerebral, na amígdala, que causa sinal de alerta e estresse, e por essa falta de direcionamento, e vai deixar você tomar melhores decisões, melhores escolhas, tá? Na neurociência, você ter clareza e definições de critério é o que vai sustentar aquela motivação inicial que você tem de querer ter um objetivo, tá? Então, para você refletir, imagina que agora é dezembro de 2026. O que teria que ter acontecido para você dar uma nota 7 para o ano? E o que varia com que você desse uma nota 9? Reflete um pouco sobre isso, tá? E lembra aqui que a vitória aqui da pergunta que a gente tá, não é a vitória do Instagram, é a sua vitória. Certo? Muito bom. Espero que vocês estão acompanhando. Vão mandando comentários, se tiver qualquer dúvida, qualquer reflexão, complemento, que eu respondo no andar da carruagem ou no pós, que esse vídeo vai estar no YouTube também. Pergunta número 4. Essa é muito boa. O que eu faço só por obrigação? Lembra que a gente falou no início do vídeo que a gente está tentando, às vezes, tirar ao invés de colocar para a gente ter definições de meta. Então, o que eu faço só por obrigação? Porque muita gente vive obedecendo expectativas invisíveis. Na psicologia judaica, puxando novamente, a gente chama isso de você viver fora do seu eixo pnimi, o seu eixo interno. É uma desconexão daquela real expectativa mais interna e que é devida. Tem um outro livro que traz bastante sobre esse conceito. Esse livro ele traz de uma forma simples e fácil. Eu recomendo todo mundo a ler. Se você não gosta de livros mais acadêmicos, que trazem muitas pesquisas, esse livro ele põe de forma muito simples, prática, que é o Essencialismo. Acho que o nome dele é Greg McKeown, alguma coisa assim. Ele fala muito sobre esse tema durante os capítulos, né? Que nem tudo que é possível é de fato necessário. Olha que frase legal. Você não tinha uma frase para marcar da aula aqui, desse vídeo de hoje, essa é uma frase. Nem tudo que é possível de se fazer é necessário. Tá? Você entender que o que é essencial para mim de fato, e não para os outros, na hora certa e não em qualquer momento, pelo motivo certo e não só por expectativas alheias. Tá? Então faz uma pergunta simples de novo, que esse é o nosso método de reflexão dessas perguntas. Se eu tirasse X, tal coisa da minha vida, o que mudaria de verdade?
Talvez seja um dos pilares desse vídeo, tá? Atenção no que daria para diminuir, reduzir, tirar da vida, ao invés, ou pelo menos antes até, de você decidir novas coisas e mais coisas para colocar como objetivos. Legal? Muito bom. Se você pegou essa frase como uma frase para o vídeo de hoje, deixa no comentário também, eu quero saber. Se você tem outras frases que durante o vídeo você te marcou, me deixa saber também, que eu gosto muito de saber disso. Pergunta número 5 de hoje, penúltima. Aonde entram pequenos rituais diários? E deixa eu explicar isso. Sem uma regulação do seu sistema nervoso, nenhuma mudança, inclusive do que a gente falou até agora, vai se sustentar por longo prazo. Tá? Tudo isso que a gente está falando, que é extremamente comprovado, eu só trago coisas aqui que a neurociência traz, a ciência comportamental, através de pesquisa, de estatísticas. Tudo isso que a gente está falando é extremamente comprovado e verdadeiro, mas pode cair por água abaixo, tá? No médio e longo prazo, se não tiver o equilíbrio emocional por dentro. Tá? E isso vem muito através da regulação do sistema nervoso. Tá? A força de vontade é importante, mas ela não vai te mover, senão qualquer fumante que tem força de vontade conseguiria parar de fumar. Tá? Gerar motivação, que é um início fundamental, tá? Inclusive tem aula na plataforma de como você conseguir proativamente gerar automotivação. Só que a motivação ela é o fogo inicial. Você deve entender, conseguir ter uma forma de proativar ela, tá? Gerar automotivação, só que ela é o fogo inicial. E aí você vai ter, claro, depois da motivação, estratégias de como ser constante, como ter disciplina mesmo em dias ruins, né? E eu falo em outro módulo como fazer isso também na plataforma. Mas para mudanças consistentes e todos esses fatores que a gente falou funcionarem no longo prazo, ou seja, uma mudança real alcançando próximos níveis, você tem que ter o hábito constante de regular o seu sistema nervoso. Como fazer isso, Charles? Nós não estamos falando aqui das grandes práticas. Estou falando de coisas simples, porque esse é um vídeo aberto no YouTube para você já sair com ferramenta prática. Você pode fixar na sua agenda 5 minutos por dia, fixos. Tá? 5 minutos dentro das 24 horas tem que ser possível para você. Possível para quê? Para praticar exercícios de respiração consciente, pausas reais sem distrações de micromomentos, você conseguir ter mais, desenvolver a prática de ouvir a sua vozinha interna sem estar ocupado, ter liberdade de se escutar, praticar a construção ativa de presença plena através de mindfulness integrativo, tá? 5 minutos por dia. Inclusive, as melhores formas que se sabem hoje, eu tenho, de novo, um módulo inteiro só sobre isso na plataforma, são exercícios de respiração controlada, e eu divido lá pelo menos 5 exercícios, explicando a diferença de cada exercício de respiração, como fazer eles, e o porquê em cada situação qual que é mais adequado. Outra prática de forma sólida, que já está cientificamente comprovada, é a do mindfulness de atenção plena, tanto o mindfulness meditacional como o não meditacional, tá? Inclusive no judaísmo, a prática meditacional ela é antiguíssima, tá? Desde tempos bíblicos até práticas mais orientadas com técnicas que vêm da Hassidut, né, que eu comentei antes, né, de como que funcionam, já comprovado pela ciência, né, o como pela ciência, e já entende como compartilhar melhor, né? Ou seja, você tem o judaísmo que traz isso milenarmente, do porquê funciona, a ciência hoje explica o como que isso altera as nossas regulações basais, tá? Então, eu sugeriria aqui nessa pergunta ainda, vai atrás, só para começar, de um mindfulness meditativo, guiado, tá? Pode ser por escaneamento corporal de 5 minutos, você tem no YouTube coisas boas, tá? Em geral, não é só uma meditação de relaxar, também tem, mas é uma meditação que ela vai te treinar o cérebro a ter foco e atenção em forma de escala, e como você ir conseguindo controlar isso, tá? O nível ouro dessas práticas é você ter todo dia, no mesmo horário, se possível, 5 minutinhos. Isso tira o seu cérebro do modo sobrevivência, porque você começa a proativamente controlar aquele estado de alerta que é gerado pela amígdala no nosso cérebro, estabelecer equilíbrio
do sistema nervoso, do sistema simpático e parasimpático, de luta ou fuga, e você joga as suas ações para o córtex pré-frontal, uma região que fica atrás da nossa testa aqui, que é aquela parte mais racional, que vai te ajudar a tomar melhores decisões, decisões complexas de uma maneira geral. Tá? Muito disso também ajuda em termos de ter mais consciência de nós mesmos, tá? Essas práticas, ou seja, definir melhor o nosso propósito interno, valores que nos dá essência, sentido na vida. Muitas vezes ajuda a descomplicar aquelas pequenas tempestades mentais que viram bola de neve na nossa mente e não precisariam ser. Tá? Essa consciência toda vem dessa prática, dessa quinta pergunta de micromomentos fixos para você ter no seu calendário. Espero que vocês estejam prontos para a última pergunta, porque ela é fundamental para todo o resto funcionar aqui. E ela é a seguinte, simples. Onde entra a alegria? Em algum momento, começamos a confundir todos nós, vida com performance. E no final das contas, depois de pontos importantes que a gente viu aqui, só que são pesados ou sérios, a gente tem que entender que todos esses pontos mais sérios dependem desse ponto de deixar a curtição e a alegria entrar. Tá? Inclusive, na Hassidut do judaísmo ensina algo que é essencial para a gente entender isso. Olha que frase forte, talvez outra frase para você anotar aí. A alegria, ela não é luxo, ela é combustível espiritual. Ou seja, a própria descontração, né, ter esses momentos, eu digo numa outra aula, também dentro da plataforma, sobre o estado de flow, que é criar esses estados que geram descompreensão mental, de bem-estar mental, mais físico e emocional, que é a tradução de alegria na ciência, tá? Isso tudo, esses momentos de descontração, de alegria, de curtir, eles não são procrastinação, eles são a gasolina que faz o resto do que a gente falou funcionar, tá? Então, coisas que não tenham, de fato, metas, elas sejam apenas divertidas, um pouquinho desafiadoras, porque é aí que fica o divertimento, tá? Instrumentos que você quer aprender a tocar, ou tocar um pouquinho mais do que você já toca, hobbies, leituras, esportes, tá? Eu sofri bastante com isso, antes de entender isso, porque quando eu tinha e tenho diferentes frentes que eu sou responsável, né, diversos chapéus que a gente veste, é família, é trabalho, é workshop, são mentorados, comunidade, eu sentia que esses momentos que eu me dedicava a curtir, eu estava procrastinando. Mas é aí que está o erro. Se não tiver um momento fixo para ser legal, para curtir, sem metas nenhuma, isso vai gerar uma falta de foco, esgotamento e, consequentemente, aí sim, ansiedade e procrastinação nos momentos que você deveria estar focado. Ou seja, lembre aqui nesse ponto que nem tudo precisa virar meta. Algumas coisas precisam apenas ser vividas. Uma pergunta final para você refletir, antes de fechar o vídeo. O que te faz sentir vivo? E essa pergunta está conectada com essa pergunta número 6, que é o que me faz sentir vivo? E eu vou responder, e são essas ações que vão estar conectadas com de fato o que me traz prazer. Às vezes se conecta em fazer coisas que nos distraem, que é legal, curtição, porque os outros falam. Mas deixa eu pensar, o que me faz sentir vivo? Que me dá gasolina, que eu não preciso pôr meta, e isso vai fazer realmente relaxar ou me distrair, para aí eu conseguir estar focado nos momentos que eu preciso. Tá? Pessoal, se você quer entrar em 2026 com mais clareza, menos peso, mais direção interna, eu deixo para vocês no link abaixo, tá? Onde você vai encontrar dois links. O link para o grupo gratuito do WhatsApp do Neuromelhoria. Lá, mensalmente, tem desafio gratuito que você pode participar, que te dá acesso a uma mentoria online comigo, se for o que você quiser. Eu divido lá semanalmente conhecimento exclusivo que só está lá. E tem o link também da plataforma direto do Neuromelhoria. Agora, ainda em dezembro de 2025, você tem o valor de 2025, você tem acesso por um ano, tá? Com tudo que já está lá e todos os módulos novos de aulas, trilhas, materiais para você pôr simples na prática na sua vida, na sua realidade. E você entrando na plataforma até em janeiro de 2026, você tem uma sessão online comigo gratuita também, certo? Lembrando, para fechar, não é sobre mudar tudo, é sobre mudar por dentro. Tenha um excelente dia onde é que você esteja do mundo e nos vemos muito em breve.